Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao minicurso Introdução à Análise Literária. Para o vídeo de hoje, nós vamos dar início à parte que é mais instigante do meu ponto de vista, que é a parte em que nós discorremos sobre as obras literárias. Nós começaremos então com a obra de uma das escritoras que eu mencionei no primeiro dia, a obra de Raquel de Queiroz. Antes de falar dela, eu gostaria de mencionar que nos vídeos anteriores nós trabalhamos o conceito de leitura, nós trabalhamos também algumas metodologias a respeito da análise literária e hoje eu trago para vocês, conforme eu havia mencionado, uma outra concepção metodológica que eu vou apresentar aqui na sequência. Então, para começo de conversa, eu gostaria de dizer o seguinte: sobre Raquel de Queiroz me interessa apenas alguns fatos muito sucintos. O primeiro deles é o seguinte: é uma autora que publicou o primeiro livro em 1930, quando tinha 20 anos, e se insere num grupo de autores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, dentre outros, que escrevem, a partir do Manifesto Regionalista de 1926, obras que estão pautadas numa preocupação excessiva em trazer à tona os problemas sociais do Nordeste brasileiro. Raquel de Queiroz, portanto, se insere nesse grupo, traz para sua obra literária uma proposta muito em voga no período, que era uma linguagem mais enxuta, objetiva, sóbria, prática, e isso torna a obra dela realmente assim significativa. Além desse detalhe, que eu poderia mencionar assim como realmente relevante, é o fato de Raquel de Queiroz ser uma autora que, nesse universo da linguagem, ela sempre está comprometida com o telurismo da sua vivência com o Ceará, porque embora ela tenha saído do Ceará para morar no eixo Rio-São Paulo por ali, mais precisamente Rio de Janeiro, que foi lá onde ela morreu, nós temos uma autora muito voltada para o universo telúrico. O Nordeste está sempre em pauta na sua obra, seja na crônica, na peça teatral ou no romance. Dentre os romances, apenas um não se passa diretamente no Nordeste. Então vejamos, dito isso, vamos para aquela tríade de itens que eu considero que são indispensáveis, esses itens, para a realização de um trabalho acadêmico. A primeira coisa que eu tenho para apresentar para vocês aqui é que eu vou fazer uma discussão sobre a obra Memorial de Maria Moura, que é o último romance de Raquel de Queiroz. Ela publicou em 1992, aos 82 anos. E esse romance, portanto, se configura como o meu corpus. Foi o corpus que eu escolhi de análise para esta nossa discussão. Eu coloquei como título do romance, uma leitura de Memorial de Maria Moura. A categoria analítica ela pode ser estrutural, que é o segundo item. Ela pode ser estrutural ou temática. No caso, eu escolhi uma categoria analítica que é estrutural. Eu vou estudar com vocês o gênero romance. O gênero romance. Depois eu vou para o terceiro item, que é a fundamentação teórica ou base teórica. Para a discussão de hoje, eu trago a contribuição teórica de Mikhail Bakhtin, um filósofo da linguagem e um teórico da literatura incrível, que é muito debatido nos cursos por aí de letras, aquela coisa toda. E ele traz realmente assim grandes reflexões a respeito do universo da literatura. Nesse livro, eu vou trabalhar com vocês especificamente epos e romance, sobre a metodologia do estudo do romance. Além desse livro, eu decidi trazer também, apenas para nos auxiliar a compreender melhor o conteúdo, Os Gêneros do Discurso, também de Mikhail Bakhtin, apenas para complementar a nossa reflexão em torno dessa obra. Depois que eu apresentei isso, eu gostaria de fazer um comentário inicial sobre o romance. Esse romance de Raquel de Queiroz, que é de 1992, como eu havia dito, ele apresenta 5 narradores autodiegéticos. Na verdade, o romance traz essas 5 personagens que fazem relatos
a respeito das suas vivências em torno de Maria Moura, que é a personagem evocada no título. O relato inicial é de Maria Moura. Eu digo inicial não no sentido da estrutura da obra na enredística como um todo, porque o primeiro que fala no livro é o Beato Romano ou o Padre José Maria. Mas eu digo assim, que a história se passa em torno, inicialmente, da Maria Moura, que é a personagem realmente central da obra. Depois nós temos o relato de Marialva, e nós temos o relato de José Maria, conforme eu havia mencionado, que depois se torna o Beato Romano. Essas três personagens serão basilares para o romance que Raquel de Queiroz cria. Só que, além dessas três, Irineu e Tônio, que são irmãos de Marialva e são primos de Maria Moura, também falam, apenas em um determinado momento da narrativa, o que é muito, muito interessante. Quando você for fazer a leitura, você vai gostar muito, caso você ainda não tenha lido. Então vamos pensar o seguinte: dentre essas 5 falas, 3 se destacam. Dentro dessas falas nós vamos encontrar pelo menos uma menção direta e indireta a 3 itens. O forte telurismo, que tem a ver com a valorização da terra, dos valores do universo regional, que são tão fortes na obra de Raquel de Queiroz. Depois o cangaço, que eu gosto muito de utilizar o termo banditismo social, que eu tiro do livro Bandidos, de Robesbal, que eu não vou desenvolver porque é uma outra perspectiva teórica, não é o momento. E também a ideia da transgressão feminina, porque Maria Moura é uma personagem feminina que consegue transgredir o universo patriarcalista que prepondera no espaço social em que ela está inserida. Esses itens iniciais da nossa análise já vão nos conduzir para uma reflexão bem aprofundada. É um romance, portanto, que difere daqueles romances que foram produzidos por Raquel de Queiroz ao longo da vida literária dela. Todos os romances anteriores tinham uma característica, os primeiros em terceira pessoa, os outros a partir de As Três Marias em primeira pessoa, com a exceção de O Galo de Ouro, que é em terceira pessoa também. Mas com Maria Moura, ou Memorial de Maria Moura, a autora consegue de fato criar um novo horizonte de produção artístico-literária dentro da obra dela, e ela encerra então a carreira com essa espécie de abertura de novos horizontes de debate para a estrutura romanesca. É como se ela tivesse se conscientizado da necessidade de abrir um pouco mais aquela estrutura que até então era vista como uma estrutura tradicional, se nós analisarmos a forma como ela conduz a sua escrita. Com esse romance que já é de reabertura do pensamento crítico da autora, nós temos agora uma reflexão teórica que vai nos encaminhar para a compreensão sobre o que é o gênero romanesco, como ele se forma, como ele se estrutura. Desse modo, eu preciso que vocês entendam inicialmente o seguinte. Batin, no livro Gêneros do Discurso, ele começa fazendo um comentário sobre o emprego da língua. Ele diz que a língua se efetua por meio de enunciados. Esses enunciados eles podem ser orais ou escritos, e eles são concretos, eles são únicos e também são proferidos por integrantes de um determinado campo da atividade humana, de modo que, para Bakhtin, tudo que diz respeito à língua e linguagem tem muito a ver com aspectos sociais. Ele nunca consegue dissociar disso, e eu concordo com ele plenamente. Então vejamos, na sequência ele diz que o enunciado corresponde ao ato de exprimir, enunciar, transmitir pensamentos, sentimentos por meio de palavras, e tem a ver com esse universo da oralidade e da escrita, como eu já havia mencionado. Ele diz que o enunciado, que é esse ato de exprimir por meio de palavras um sentimento ou pensamento, vem através de uma estruturação específica. Para Bakhtin, o enunciado possui 3 itens, que são estruturantes disso que ele considera como enunciado. 3 itens.
O primeiro deles é o conteúdo, que tem a ver com os temas que se formam em torno do enunciado. O segundo é o estilo da linguagem. Aqui nós vamos encontrar uma seleção de recursos lexicais ou fraseológicos ou mesmo gramaticais da língua. São esses itens mais voltados assim para o plano da linguagem. E depois a construção composicional, que é o terceiro item. Aqui ele vai apresentar a construção composicional como o traço do enunciado que pode ser associado a dois itens: a identidade do locutor e ao grupo social a que pertence esse locutor. Então veja que a estrutura do enunciado é muito interessante ser pensada. Isso nos possibilitaria debates incríveis aqui, por horas a fio. Agora, passando pelo enunciado e chegando nos gêneros do discurso, observem o que é que Bakhtin chama de gêneros do discurso. Ele diz que os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciado. Por que eles são relativamente estáveis? Porque mesmo um gênero como, eu vou dar um exemplo, o soneto, que tem aquela forma fixa de 14 versos com estrofes, quartetos e tercetos. Mesmo o soneto, que tem uma aparente forma fixa, ele pode sofrer alterações de acordo com a proposta que um determinado autor apresente em termos de reconfiguração desse material. Então veja bem, por isso que ele diz que um gênero ele pode ser, em algum momento, instável, porque à medida que ele diz que os gêneros são tipos relativamente estáveis, há aí uma possibilidade de variabilidade, de alteração. Vocês percebem isso? Então vejamos. Os gêneros do discurso, que são esses tipos relativamente estáveis de enunciado, se subdividem em dois grupos: os primários e os secundários. Nos gêneros primários nós temos os gêneros simples, ou os gêneros que são mais encontráveis no cotidiano, como as réplicas do diário cotidiano, ou carta, comando militar, coisas desse tipo. Já os gêneros secundários, que são gêneros complexos, eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários, muitas vezes. São eles: romance, drama, pesquisa científica, ou gêneros publicísticos ou publicitários, e outros mais, que a gente sabe que existem aí as pampas. Então, quanto ao gênero do romance, ou melhor, quanto ao gênero romance, o que é que ele comenta, o que é que ele diz a respeito? Aqui eu recorro a apenas um trecho do nosso livro mencionado, que é o Questões de Estética e de Literatura, ou melhor, Questões de Literatura e de Estética, eu sempre troco. Aqui nós vamos encontrar a seguinte conceituação de romance no plano da ideia de gênero. Ele diz o seguinte, que o romance olhe bem, é uma forma puramente composicional de organização das massas verbais. O romance é uma forma puramente composicional de organização das massas verbais. Por ela se constitui no objeto estético a forma arquitetônica de realização artística de um acontecimento histórico ou social, que constitui uma variante da forma da realização épica. Quando ele menciona a forma da realização épica e diz que o romance é uma variação dela, ele já começa aqui a apontar o caminho por excelência que ele menciona no texto Epos e Romance, sobre a metodologia do estudo do romance. Porque aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar o romance à epopeia. A epopeia como um gênero fixo, que está lá na Antiguidade Clássica, representada por Homero, quando ele escreveu a Ilíada e a Odisseia, e o romance como uma espécie de variação da epopeia agora no universo moderno, na nossa era moderna. Para entendermos isso, nós temos que pensar historicamente. E como é que nós pensamos? Nós temos a Antiguidade Clássica, a Idade Média, as mudanças que acontecem lá com o renascentismo, o humanismo, classicismo, até chegar na era moderna. Então,
entre a Idade Média e a Era Moderna, nós temos esse período de mudanças significativas. O renascentismo, portanto, está nessa passagem de um período para outro. Historicamente, então, Antiguidade Clássica, Idade Média, Era Moderna. O romance é o gênero por excelência da Era Moderna, segundo Bakhtin. Ele diz que o estudo do romance enquanto gênero caracteriza-se por dificuldades particulares. Elas são condicionadas pela singularidade do próprio objeto. O romance é o único gênero por se constituir. É o único gênero que é inacabado. Esse texto foi publicado em 1941. E mesmo hoje, no século XXI, o romance ainda pode vivenciar esse tipo de problema. Na verdade, o romance é inacabado ou é um gênero que está por se constituir, porque se nós analisarmos da década de 40, que foi quando ele mencionou isso, para cá, quantas variabilidades nós já tivemos na estrutura do romance? Ou quantas reformulações? Basta pensar, por exemplo, uma autora como Clarice Lispector ou Hilda Hilst, que nós vamos mencionar na sequência, e a própria Lígia Fagundes Telles, dentre outras autoras brasileiras que nós temos. Raquel de Queiroz, com esse livro, também entra numa possibilidade de reformulação do gênero, por que não? Agora, ainda muito insipidamente, na verdade. Na sequência, ele diz que o romance, portanto, é um gênero não consolidado. É um gênero não consolidado, apresenta muitas possibilidades plásticas, ele pode comportar uma série de outros gêneros. Isso é algo realmente perceptível quando a gente estuda o romance. Ele está longe de ser consolidado. Os gêneros antigos e o gênero romanesco, eles são muito diferentes, porque para Bakhtin, os gêneros antigos se opõem ao romance, porque os gêneros antigos têm aspecto acabado, enquanto o romance é um gênero que está em processo de evolução, de inacabamento, justamente por isso, porque ele está em processo de evolução. E ele diz então que, no sentido de fazer oposição ainda, ele diz que a epopeia tem muito a ver com a oralidade, o universo da oralidade no sentido geral, a tragédia a arte declamatória, e o romance está adaptado às novas formas de percepção, ou seja, às novas formas de compreensão desse material estético. E aí nós temos o ato a leitura propriamente dita. A epopeia está para a oralidade, a tragédia para a declamação e o romance para a leitura. Seria mais ou menos assim que ele propõe essa oposição entre esses gêneros antigos e gêneros que ele chama de gêneros mais atualizados, que no caso é o gênero romanesco por excelência. Ele faz uma analogia entre as línguas antigas e as línguas mais modernas. Então ele diz assim que os gêneros acabados, como a epopeia, por exemplo, e a tragédia, esses gêneros estão para as línguas mortas, como o romance está para as línguas vivas, as línguas mais jovens. Algumas pessoas morreriam se escutassem isso, né? Mas é basicamente o que ele fala em termos de analogia. E ele diz então que o romance é o gênero por excelência da era moderna. Como o romance é o gênero por excelência da era moderna, ele diz que ele é o único nascido e alimentado pela era moderna da história mundial, e por isso ele é profundamente aparentado a ela, enquanto os grandes gêneros são recebidos por ela como um legado, uma espécie de tradição de construção histórico-literária. O romance ele está mais aberto à possibilidade de integração com outras possibilidades de gêneros. E é nesse momento que o romance representa uma espécie de desagregação para os gêneros velhos. Ele desagrega os gêneros. E ele desagrega os gêneros antigos ou velhos, segundo Bakhtin, porque enquanto os gêneros antigos estão preocupados em aparentar uma espécie de
totalidade, isso a gente percebe pegando principalmente as epopeias de Homero, por exemplo, um universo de uma totalidade bem constituída, fixada. O romance ele está totalmente longe disso. O romance ele está em aberto, ele está por se constituir, está inacabado e em processo de evolução, segundo Bakhtin. Com isso, o romance proporciona uma desarmonia em relação aos demais gêneros. Essa desarmonia se caracteriza principalmente pela ideia de que, posteriormente, o romance também vai influenciar nos outros gêneros que passam por um processo de romancização. E é bem interessante pensar isso, mas antes de entrar nesse debate, eu gostaria de dizer que o romance se acomoda mal com os gêneros e ele tem início com a paródia. A paródia que é aquela forma que o autor tem de se apropriar de um texto já existente e reconfigurá-lo por um aspecto do humor ou por um aspecto da, digamos assim, reconfiguração cômica de um determinado gênero já existente. Aí ele diz que o romance parodia os outros gêneros, revela o convencionalismo das suas formas e da linguagem, elimina alguns gêneros e integra outros à sua construção particular. O gênero romance reinterpreta e dá um outro tom aos gêneros que já existem. Isso é extremamente interessante de pensar. E aí, com isso, o romance promove uma evolução do gênero. Essa evolução se dá, e aí ele faz um debate sobre se o romance ele surge na era moderna para reconfigurar o pensamento sobre gênero, quais são as origens do romance? Porque enquanto alguns autores dizem que o romance surge especificamente com Dom Quixote de La Mancha, por exemplo, de Cervantes, já Bakhtin diz que muito antes disso já havia uma espécie de esboço do gênero romanesco de alguma forma em algumas construções literárias anteriores. Ele diz até que isto já ocorrera em alguns períodos do helenismo, na época da Idade Média tardia e da Renascença. Mas foi particularmente forte e claro na segunda metade do século XVIII. Isso é de fato uma tese bem densa, complexa, porque ele menciona que esse processo de evolução, de criticismo de gêneros, já ocorreu nesse universo helênico, por exemplo, ou no helenismo, como ele menciona aqui, ou na Idade Média tardia, coisas desse tipo. Na Renascença, e assim vai. Com isso, entra aquilo que eu mencionava, a romancização dos gêneros. Na época da supremacia do romance, quase todos os gêneros resultantes, em maior ou menor grau, romancizaram-se. Romancizou-se o drama, o poema e até mesmo a lírica. O que é essa ideia de romancização? O romance ele começa a influenciar a produção de outros gêneros já existentes ou que estão por se constituir, na verdade. Na presença do romance, as linguagens convencionais dos gêneros canônicos começam a ter uma ressonância diferente. O romance se impõe e cria ressonâncias incríveis por esse ângulo de visão. E aí, Bakhtin diz que as paródias são, portanto, uma espécie de esboço da estrutura romanesca que vem na sequência. Ele menciona estilizações paródicas dos gêneros diretos e dos estilos que vão ocupar espaço essencial no romance. Ele menciona também tipos de paródia. Ele diz, em toda a história do romance desenrola-se uma parodização sistemática ou um travestimento das principais variantes do gênero, predominantes ou em voga naquela época, e que tendem a se banalizar. Aí ele começa aqui, as paródias do romance de cavalaria, as paródias do romance barroco, do romance pastoral, do romance sentimental, e ele cita que a primeira paródia de aventuras é um romance de cavalaria que data do século XVIII. Trata-se do Dit
d'Aventure, que é provavelmente um texto francês do século XVIII. Veja que Bakhtin já vai nos encaminhando então para um debate que é muito instigante. O gênero romanesco está por se constituir. É um gênero que tem uma característica notável, segundo ele, que é o fato de ter um poder de autocrítica, porque enquanto ele vai se desenvolvendo, ele vai se autocriticando e se remodelando, se alterando e fazendo com que ele, enquanto gênero, se reconfigure. Aí ele diz algo que me chama muita atenção. Ele diz assim: a personagem principal da evolução literária na era moderna é o romance. A era moderna deve ser pensada a partir de Bakhtin da seguinte forma: o romance ele se torna emblemático para a configuração daquilo que a gente chama de universo moderno numa perspectiva estética ou da produção artístico-literária. E ele vai contribuir consideravelmente para a evolução da literatura como um todo. O romance, portanto, é o objeto de estudo por excelência da história da literatura, e a teoria e a história da literatura terão dificuldades imensas de trabalhar no plano da conceituação do romance. Isso eu digo até hoje, na verdade. Ele diz que a teoria da literatura revela a sua total incapacidade em relação ao romance, de fato. E assim, depois que a gente pensa a obra de Bakhtin, eu resumo dizendo o seguinte, que o gênero romance é um gênero que é totalmente instável, por isso o conceito de relativamente estável, né? Ele é totalmente instável, ele está num processo de reconfiguração constante, e aí agora eu trago essa reflexão teórica para o livro de Raquel de Queiroz. O Memorial de Maria Moura, esse livro maravilhoso que vocês têm que ler se já não leram, é um livro que, dentro da obra de Raquel de Queiroz, como eu já tinha prenunciado, ele reconfigura o gênero romanesco da autora. Porque vejamos, o 15, João Miguel e Caminho de Pedras são romances que têm aquela estrutura tradicional e eles são escritos em terceira pessoa. Já as Três Marias, Dora Doralina e Memorial de Maria Moura são 3 livros que aparecem em primeira pessoa, então ela já muda algum aspecto aí, embora o romance ainda seja tradicional. Agora, quando a gente chega no romance Maria Moura, Memorial de Maria Moura, aí a autora de fato ela reconfigura o modo de escrita de romance, ela já brinca com o gênero, ela já aponta para um novo horizonte de reflexão. Claro, é o último dela, se ela tivesse escrito outro, talvez ela pudesse ter dado mais ênfase a isso. No entanto, ela já aponta um caminho aqui com o Memorial de Maria Moura. O único romance dela que eu não mencionei foi o Galo de Ouro, que é o romance praticamente exceção na obra dela, que não diz respeito ao Nordeste diretamente, e que na verdade é em terceira pessoa também, embora esteja entre Dora Doralina e Memorial de Maria Moura. Vamos começar com a análise do texto, depois que a gente entende que o gênero romanesco poderia ser discutido a partir dessa obra. Vejamos. Eu disse para vocês que 3 narrativas são emblemáticas aqui. A narrativa de Maria Alva, José Maria e Maria Moura. Se você perceber bem aqui, você vai encontrar a palavra Maria repetidamente, porque Maria é a Moura, o padre é José Maria e Maria Alva, Maria Alva. Todas as vezes que eu faço a análise de narrativa, eu começo fazendo uma síntese e depois disso eu vou para alguns aspectos que são constitutivos da análise do texto narrativo, passando por algumas outras estruturas que eu vou mencionar aqui. Então, a primeira parte, nós temos uma síntese, a síntese do romance. Eu vou sintetizar para vocês mais ou menos como é que funciona aqui a narrativa de Raquel de Queiroz, que é a seguinte. Uma moça que mora numa terra chamada Limoeiro, num local chamado Limoeiro. Ela perde o pai muito cedo, mas continua com a mãe, e aí depois a mãe dela morre.
já quando ela é moça. E a mãe dela vivia um tipo de relacionamento sem casamento com Liberato. Liberato tem um caso com a mãe dela, depois tem um caso com ela própria. E Maria Moura se vê numa situação complexa, porque ela suspeita que Liberato foi quem matou a mãe dela por questões de terras. E aí ela decide tramar a morte dele, depois de manter um caso com ele. Ela trama a morte dele através de uma... Ela é bem criativa. Tem até um trecho aqui do livro que ela diz assim, se justificando pelas mortes que realizou. Mortes que já fiz foi em caso extremo. Era sempre ou eles ou eu. É como se ela não quisesse admitir que ela é a assassina da história, porque ela é a mandante. Mas veja bem, ela trama a morte de Liberato, ela trama a morte de Jardilino, que é quem mata Liberato. Ela depois entra numa briga contra os primos Tônio e Irineu, porque eles querem as terras do Limoeiro, e ela sai das terras, mas ela só sai das terras depois de atear fogo, pegar uma briga com eles. Ela tem a localização das terras que são herdadas do pai. O pai herdou do avô, então nós temos aqui um universo patriarcal aqui, que estabelece a posse material da terra, que ela transgride, ela quebra essa regra, porque do avô vai para o pai, do pai vai para o filho. No caso dela, vai para a filha. Claro que quando ela tenta entrar para o universo do praticamente o cangaço, já que ela é uma líder de um bando que sai roubando até chegar nas terras que ela sabe que são dela, ela termina por se travestir de homem. Não estou dizendo que ela finge ser homem, mas ela prefere utilizar vestimenta masculina, roupa, alguns itens inclusive do pai dela, ou ela usa calça, chapéu, cabelo curto, numa tentativa de minimizar a condição de mulher, que poderia representar uma redução do poder que ela queria ter sobre os homens do bando que ela chefia, na verdade. Então é basicamente por aí. Agora vejamos. Depois que ela sai das terras do Limoeiro, que ela vai em busca das terras da herança, ela consegue vivenciar muitas aventuras. Essas aventuras vão culminar com a conquista de algo, porque toda personagem bem realizada tem uma meta existencial. A meta existencial de Maria Moura é a obtenção do poder conferido à Terra. E ela consegue isso de forma divina dentro da obra. Porém, em algum momento da obra, você vai se deparar com o contexto em que ela fica numa encruzilhada entre a razão e a emoção. Porque nós sabemos que ela não faz, ela em nenhum aspecto vivencia o arquétipo feminino típico, ou aquilo que a gente chama de estereótipo, melhor dizendo, para ser mais específico. O estereótipo da mulher. Ela não está vinculada ao universo doméstico, não está vinculada ao universo privado, não está vinculada ao universo do casamento e da maternidade. Ela não tem filho ao longo da obra, e muito menos ela está preocupada com sentimentalismos baratos. Ela está preocupada única e exclusivamente com a obtenção da posse da terra, que vai dar estabilidade a ela e vai conferir aquilo que ela sempre buscou, que é todo mundo que falar o nome Moura falar com o chapéu na mão. É a busca por poder. Essa é a síntese da obra. Se você quiser saber o que é que vai acontecer na sequência, você tem que ler. É maravilhoso. É um livro realmente incrível. Agora, depois disso, o que é que nós temos? Nós temos o foco narrativo, que eu gostaria de mencionar, porque aqui eu entro nos componentes da narrativa. Nós temos um romance homodiegético, autodiegético, porque Maria Moura é a protagonista, nós sabemos, porque ela é evocada no título. Mas quando Maria Alva vai fazer a sua fala ou contar a sua história, ela termina por ficar no momento de destaque, do mesmo jeito que o padre José Maria. Ele fica em momento de destaque. De modo que, ao mudar de posições, essas personagens terminam tendo uma visibilidade
tão ampla dentro do que elas propõem nas suas falas, que elas se tornam protagonistas também das suas próprias histórias. Agora, como todas elas convergem para Maria Moura, então Maria Moura é a heroína em potencial. O foco narrativo, portanto, é autodiegético. Você tem personagens, como eu mencionava, que tem uma certa variabilidade de importância dentro da narrativa. As personagens femininas são muito intensas e fortes. Nós temos aqui um grupo, Maria Moura, Marialva, Firma, que são personagens muito... Rubina, são personagens muito fortes dentro da narrativa. Na sequência, nós temos aquela relação de tempo e espaço. O espaço é marcadamente o Nordeste e o tempo é marcadamente o período do Brasil ainda imperial, do Brasil ainda no período do reinado. Então, nós temos o Brasil no período do reinado, aquela mudançazinha ali entre reinado e império, e nós temos esse espaço marcadamente regional nordestino. O ambiente é um ambiente assim, como é uma obra de muito movimento, de aventuras constantes e de lutas constantes, então você vai se deparar praticamente com o movimento dessa personagem andando em busca de suas terras, e você vai com ela no lombo do cavalo, que é... o nome do cavalo é Tirano. Olha que interessante. O discurso que predomina, quando a gente vai analisar a obra Memorial de Maria Moura, o discurso é bem delicado, porque nós estamos falando de obras com narradores autodiegéticos, então fica bem complexo, mas nós vamos encontrar o discurso direto, o discurso indireto, muito fortemente na obra, e até indireto também, muito fortemente na obra. Depois nós temos os antropônimos simbólicos. Eu gosto muito de falar sobre os antropônimos simbólicos, e não tem a onomástica, que tem a ver com a semântica, e tem o antropônimo simbólico, que ele me apresenta uma possibilidade de leitura mais tranquila. Porque, veja bem, nós temos 3 Marias aí nessa história. O José Maria, que é o padre, José, a figura masculina de um lado, e Maria, a figura feminina do outro. É uma personagem que passa por algumas alterações comportamentais que o conduzem a uma espécie de fragilidade em relação à condição masculina que ele vivencia. Então é um padre que sai do status de padre e se torna beato romano na sequência da narrativa, quando ele se envolve afetiva e sexualmente com uma paroquiana que é casada. É uma tragédia a história dele, então é uma personagem que também é bem forte dentro da narrativa, e você sofre com ele. Ele é uma personagem realmente muito forte. E depois nós temos a personagem Marialva, que é a outra bem emblemática. Ela é uma moça que vive sob o jugo dos irmãos, que são tristes. Odeia a cunhada, que é Firma, uma personagem assim um tanto quanto vilã. E ela termina por fugir de casa com a ajuda do meio-irmão Duarte, com quem Maria Moura tem uma história num primeiro momento. Desculpa. E depois Marialva foge com Valentim, que é um homem do circo, um homem que trabalha com o universo circense, e ela, diferente de Maria Moura, já está mais vinculada àquele universo da mulher que se submete ao casamento e que vê no homem a possibilidade de complemento de vida, coisas desse tipo. São personagens que são, digamos assim, contrastivas aqui. Marialva contrasta Maria Moura. Então nós temos a outra Maria, que é a Marialva, como eu estava mencionando aqui. Maria Alva, a ideia de que é uma Maria também representativa, que eu já vou dizer daqui a pouco o que ela representa, mas é a alva, aquela que traz a pureza, a candura, a condição de mulher que pode sim ser realizada apesar do casamento. É basicamente por aí. E quando a gente pensa em Maria Moura, que já aparece no título, ó, Memorial de Maria Moura, as alterações aqui, é um trabalho muito rico esse título, porque você vai encontrar no título já
A letra M, que nos remete muitas vezes com som nasal à tristeza, angústia, melancolia. O R vibrante, que já nos representaria aqui alguma coisa de movimento ou de coisa brusca, ou até o tiroteio, a bagunça lá em que ela se encontra nos momentos de luta. E aí você vai ter a luta, a força de realizar alguma ação e ao mesmo tempo a melancolia, a tristeza, a angústia da vida que a personagem vivencia. Maria é um nome muito emblemático do universo judaico-cristão, que vocês já perceberam que permeia aqui a obra. Então, Maria é a mãe de Cristo, a mulher pura, casta, que vem para o mundo e tem um filho para Deus e que representa a salvação para a humanidade, como a gente já sabe desse universo judaico-cristão católico. Mas Maria também é a prostituta Maria Madalena, que passou por uma vida de pecados, se converteu, mas não deixa de ter um passado que a condena. Com isso, nós temos aqui uma dicotomia: sagrado profano, a condição da mulher que pode ser pura, mas ao mesmo tempo pode ser não pura, e assim vai. O interessante é que a palavra Maria vai aparecer nessas três personagens, que é uma tríade aí de representação muito intensa da condição da personagem heróica em um determinado contexto de vida. Maria Alva mais adequada àquilo que os ditames sociais pensam sobre a mulher, até porque ela idealiza muito a relação que ela vivencia com Valentim, é uma romântica empedernida. O José Maria, que é aquele que, por se envolver com romance, entra no universo da tragédia, que é bem delicada a história dele. E depois nós temos a própria Maria Moura, que é a mulher que busca de forma intensa vivenciar a sua condição de mulher através daquilo que ela conquista e que em um determinado momento ela termina por ficar dividida entre o poder, que representa a razão para ela, e o amor, que representa a emoção, o sentimento. Então, o que será que ela vai escolher? O amor ou a razão, o poder? Vocês só vão saber se vocês lerem, porque eu não vou comentar não, vou deixar em aberto. Esses itens, então, são aspectos temáticos que vocês vão encontrar dentro da obra. E, diante de tudo isso que eu acabei de mencionar, nesse plano do antropônimo simbólico, e olha que eu nem estou falando de todas as personagens com as quais essas que eu mencionei se envolvem, nós vamos para a estrutura da obra. São falas que vão sendo desenvolvidas. Maria Moura vive uma cena, depois Tônio vive a mesma cena e ele coloca o ângulo de visão dele sobre aquela mesma cena vivida em alguns contextos. Depois nós vamos encontrar a estrutura da obra também no plano da linguagem. Quando Raquel de Queiroz escreveu o livro e publicou, ela recebeu algumas críticas no sentido de que o livro trazia uma linguagem que poderia ser que ela deveria ter dado uma diferenciação maior às personagens que falam, porque, por exemplo, Maria Moura, ela aprendeu a ler com os 12 pares da França com a ajuda do pai. E ela provavelmente não tinha uma linguagem tão rebuscada como em alguns momentos a obra apresenta. Então é sempre um risco escrever em primeira pessoa. Veja São Bernardo de Graciliano Ramos, que também sofre desse tipo de crítica. Mas Raquel de Queiroz consegue, em alguns momentos, dizer que Maria Moura, quando faz seu relato, ela já passou por muitas experiências de vida e ela convive com Beato Romano, que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo da língua, já que ele estudou, foi padre, aquela coisa toda. Então ela pode ter assimilado, por que não? Fica essa dica aqui para você, já quando for fazer a leitura, pensar por esse ângulo. Ela já está aqui, na verdade, fazendo rememorações, por isso o memorial. E, na verdade, na sequência nós temos os conteúdos, que eu já pronunciei aqui alguns. Nós vamos encontrar de morte a condição da mulher, de banditismo social, a realidade, por exemplo, a mãe de Maria Moura é uma mulher que é totalmente avessa ao que podem pensar sobre ela, naquele contexto em que ela vive, a ponto de viver maritalmente sem casamento com o Liberato. Liberato, o nome já nos indica, né, uma possibilidade. Aquele que é
liberado de valores éticos e aquela coisa toda, liberal, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Só que dentro da obra, a palavra que poderia ser positiva vira negativa. Aquele que busca a liberdade de si e do outro, na verdade aqui é o aprisionador. E nós temos então vários contextos aqui de temas, mas como eu estava comentando, Maria Moura traz na mãe aquele aspecto do erotismo que ela termina internalizando de algum modo. Quando ela via a mãe com o padrasto, ela sentia algumas sensações e por isso posteriormente ela termina tendo caso com o padrasto. Também nós temos a relação de Maria Moura com o pai, que faz com que ela tenha o amor à terra e a busca por esse aspecto da terra que é muito forte nela, o telurismo, né? E por último, nós temos a forma como o amor é dimensionado dentro da obra, sempre intermediado por aquilo que poderia ser a razão e a emoção, ela sempre fica dividida. Há um detalhe também que quando ela se envolve afetiva e sexualmente com Duarte, por exemplo, que é o primo meio mais ou menos, porque ele é um filho bastardo, então é como se não fosse tão primo assim. E aí ela tem um caso com ele, mas ela é quem decide o momento em que vai ficar com ele sexualmente. É ela quem toma a atitude, é ela que manda nos homens e em tudo mais. Tanto que a palavra moura pode nos remeter a duas ideias. Aos mouros, povos da antiga Mauritânia, que conquistaram territórios, que saíram em busca de territórios e conquistaram o Templo de Jerusalém. Imagino que ela faz isso também no sentido, nas camadas profundas do texto, né? Ela sai de um local para outro para conquistar aquilo que ela tanto quer. Ela se desloca muito no romance, na verdade. E moura também pode nos remeter à palavra moira ou moirai, que são as mouras ou moiras do universo mitológico grego, que são as tecedoras de destino dos homens, aquelas que tecem o fio do destino dos homens. Veja que Maria Moura é quem tece o destino de tudo e de todos dentro da obra, porque ela decide se Liberato vai viver ou morrer, se Jardilino vai viver ou morrer, ela que decide se Cirino vai viver ou morrer. Então está nas mãos dela a decisão sobre a vida de muita gente. De modo que ainda nós estamos no plano do conteúdo e nós vamos encontrar uma série de itens a serem expostos aqui. Eu não tenho como esgotar. Por último, o contexto histórico que eu já mencionava. A obra sempre tem uma preocupação, o autor, quando produz a sua obra, sempre tem uma preocupação em dar um contexto. E o contexto, portanto, é um contexto de luta intermitente por parte de todas essas personagens para viverem suas vidas num sertão nordestino, um tanto quanto complexo, em que ou você luta para conseguir aquilo que você tanto almeja, ou então você pode sucumbir. Por isso que ela diz, era sempre ou eles ou eu, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, basicamente é isso. A obra é um tanto quanto densa, profunda, ela é uma renovação do gênero romance dentro da obra da própria autora, por isso que trabalhar Bakhtin a partir dessa reflexão sobre epos e romance, epos tem a ver com epopeia e romance tem a ver com um gênero inacabado que surge com a modernidade e que representa um debate possível quando a gente pensa a obra de Raquel de Queiroz, que é uma das autoras mais gratificantes que nós temos aqui no Brasil em termos de publicação, seja na crônica, no drama, seja na forma romanesca e também na poesia. É basicamente isso. Eu encerro por aqui porque também o vídeo já se estendeu muito e eu gostaria de dizer que vocês façam comentários, teçam algumas considerações aqui sobre o que vocês escutaram hoje e como foi que vocês perceberam essa intermediação de corpus, categoria analítica e fundamentação teórica. Se vocês entenderam bem isso e se vocês gostaram e acharam que facilitou um pouco a compreensão do romance a partir dessa proposta, tá certo? Um abraço e até breve.